Olá, boa noite a todos e a todas. É um prazer imenso estar outra vez aqui com mais um ICO Series. Já já eu explico para aqueles que não sabem o que que é o ICO. Eu sou Irene Azevedo, hoje eu sou diretora do ICO Latam, né? E para quem não conhece, a LHH é uma empresa de capital humano que está presente em todos os momentos da vida de um executivo e de uma organização, né? Porque nós fazemos desde recrutamento e seleção, desenvolvimento de liderança com soluções de desenvolvimento de liderança e de time, soluções de assessment, mentor coaching, mentoria executiva que está dentro do ICO, né? Também fazemos, que a gente acha, tem certeza que letramento digital é importante, então nós temos uma academia de IA para requalificação e qualificação da força de trabalho. A gente faz transição de carreira desde o chão de fábrica até o C-Level, com soluções diferentes e consultores diferentes, de acordo com cada nível. E também fazemos advisory service, fazendo cultura, framework de liderança, redesenho organizacional e gestão da mudança. Muito bem. Hoje, então, o ICO, só para contextualizar, é uma prática de boutique, porque a gente tem serviços customizados, executiva global, a gente só atende ao C-Level, e que a gente existe por dois motivos. A gente faz mentoria executiva, porque quando o executivo ainda está dentro da organização, com mentores, todos ex-CEOs, porque a gente só atende o C-Level, então a gente teve que montar essa rede de CEOs. E quando há saídas planejadas ou não, a gente tem uma consultoria estratégica para suportar esse C-Level na sua saída. Muito bem. Hoje eu tenho o prazer imenso de estar aqui com duas pessoas queridas. Um que eu já conheço há muito mais tempo, que é o Sérgio, mas a Rosângela acabou ficando minha amiga também. Eu então vou começar pedindo para rapidamente eles falarem, se apresentarem, falarem dos negócios que eles representam. E aí depois então a gente começa a live e depois que eles contarem as suas histórias de vida, vocês aqui que estão aqui presentes nessa live, por favor, não esqueçam de fazer perguntas. Podem fazer perguntas que, dentro da medida do possível, eu as incluo dentro do, da nossa live, tá bom? Então, agora, quem quer começar? A Sérgio, Rosângela quer começar. a Rosângela quer começar. É isso aí, Sérgio. Bom, gente, boa noite. É um prazer, uma honra. Irene, muito obrigada pelo convite. É uma alegria poder estar aqui. Prazer, Sérgio, também poder estar compartilhando esse momento aqui com o Sérgio. Acho que a gente trocar as experiências e falar das histórias sempre é um momento da gente poder olhar, aprender com o outro e ressignificar, às vezes, a nossa própria história, né? Bom, eu sou Rosângela Schneider. Tenho 47 anos, sou casada com o Cleiton, tenho um filho, o João, já de 20 anos. Tá? Eu moro em Santa Catarina, mas a minha família está em São Paulo, então assim a gente vive um pouquinho nessa jornada durante a semana sozinha, mas fazendo essa ponte aérea nos finais de semana. E eu estou atualmente, né, como CHRO aqui na Karsten. A Karsten é uma empresa catarinense de Blumenau, tem 143 anos, né? É a sexta empresa mais longeva hoje do Brasil. Temos a marca, somos do segmento de cama mesmo. Você falou que a LHH está em todos os momentos da carreira das pessoas, né? Eu falo que a Karsten, nós temos a Trussardi também, que é uma marca da empresa, né? Que a Maravilhoso. Karsten e a Trussardi, a gente está na vida das pessoas, né? Em todos os momentos. Então, nos momentos que a gente, seja na mesa, seja na cama, seja no banho, a gente compartilha de todos os momentos da vida das pessoas, né? Dos momentos que estão para celebrar, para conquistar, nos momentos difíceis, e por isso a gente colocou como visão da empresa que a gente quer transformar o mundo num lugar mais confortável, né? E é extremamente ambicioso, e esse foi o convite quando eu vim para cá, assim, é como a gente faz esse trabalho de evolução cultural de uma empresa que tem um legado de 143 anos
e quer continuar sendo relevante, impactante e criando um impacto na vida das pessoas e podendo crescer. E aí é criar um impacto para ser relevante para as nossas pessoas, né? Que trabalham conosco, mas também a gente ser para o nosso cliente, para a nossa comunidade. Eu acho que esse é o grande desafio que me motivou. Depois eu vou contar um pouquinho, né, onde eu estava. Acabei vindo, eu estava morando fora do país e retornei para pegar esse desafio, então, aqui junto com a empresa. E é uma grande honra e uma alegria poder fazer parte desse momento. Ótimo, Rosângela. Você sabe que nós estávamos conversando antes, né, de começar a live, e eu disse que o desafio das empresas hoje que querem continuar sobrevivendo e tem que se reinventar devido às diversas circunstâncias de mercado, é um pouco parecido, lógico que é diferente, mas com a nossa carreira, né? Nós hoje também temos que estar constantemente nos reinventando para poder estar dentro do mercado de trabalho e ir ajustando, e eu sou uma prova disso, né? Ir ajustando a nossa forma de atuar dentro da organização para que a gente possa ter uma carreira sustentável, e possa estar com 70, com 80 anos contribuindo de forma diferente, né? Mas contribuindo inteira e com sucesso, né? Muito bem, Sérgio, querido, desculpe, não quis roubar sua fala, mas não podia deixar de contextualizar isso. Obrigado, Irene. Você sabe que você é muito querida por mim, mas você é muito querida por todo mundo, pela contribuição que você faz ao longo de toda a sua jornada para a carreira de tantas pessoas, para mim especialmente, em diversos momentos. Sempre foi um farol, uma pessoa para ajudar a refletir e pensar de uma valiosidade, de um valor gigante, né? Então, e eu sei que não só para mim, mas para muitas pessoas você tem essa relevância toda. Então, você tem uma longa carreira e ainda contribui enormemente e a gente precisa de você sempre perto. Rosângela, é Obrigada. uma satisfação estar aqui com você, dividindo esse espaço. Eu, ainda bem que você falou primeiro, porque pelo menos agora eu sei mais ou menos por onde eu vou, né? Vou fazer um espelho, né, do que você falou, trazer para o meu quadrado aqui do Zoom. Eu estou atualmente no grupo DPSP, que é um grupo formado pelas drogarias Pacheco, que tem bastante unidades em 11 estados, e mais a Drogaria São Paulo, que também está em alguns estados, mas especialmente no estado de São Paulo. São 1.700 lojas, 1.700 farmácias. E também é um grupo longevo, é um grupo com 133 anos também. E eu acho interessante o que você disse, porque eu acho que a longevidade produtiva só existe se você permanentemente inovar. Então, acho que tanto a Carsten quanto a DPSP estão aí fazendo a diferença, porque se inovam sempre. Não é que só se adaptam e respondem às dinâmicas de mercado, mas também porque criam as oportunidades, criam os mercados. E, e acho que isso também, como a Irene trouxe, se aplica às carreiras, né? Eu tenho uma coisa que eu gosto muito de falar, né? Eu conheço desde a vida profissional analógica até a vida de hoje, né? Executando, trabalhando, produzindo, né? Então, ter participado dessa jornada toda é muito interessante. E a gente só vai seguindo em frente enquanto a gente se inovar. Então, acho que a longevidade nas carreiras tem a ver com uma inovação. O grupo Per- DPS, oi, Perfeito. Não, só estava dizendo que é perfeito isso, né? o grupo DPS. Então, assim, quanto mais longevo, mais o DNA inovador está presente, que não é um contrassenso, né? Não é, as startups são super inovadoras, mas para elas escalarem e se perpetuarem, ainda vai precisar de muita inovação, coisa que as empresas longevas já provaram e continuam provando. Mas, enfim, o grupo DPSP, ele tem como propósito a saúde em primeiro lugar. E quando a gente fala saúde em primeiro lugar, a gente fala da saúde do cliente que vai à loja,
né? Vai à farmácia. A gente quer cuidado, quer saúde, quer bem-estar do cliente que vai até a loja. A gente fala também de saúde do negócio e a gente fala também da saúde do colaborador. Então a gente tem esses três pilares para a saúde em primeiro lugar, o que traz para a gente, nas nossas 1.700 lojas e para os nossos 30 mil colaboradores, um alinhamento muito forte e faz muito necessária uma cultura de atendimento, de acolhimento, enfim, tá lá para cuidar do cliente e ao mesmo tempo para cuidar do cliente, a gente precisa cuidar do colaborador e cuidando do colaborador e do cliente, a gente cuida do negócio e assim é, por diante. Esse é o grupo de PSP. Faz 42 anos do meu primeiro cargo em RH, né? É, metade da minha vida em empresa multinacional no Brasil e também trabalhei nos Estados Unidos. E a segunda metade da minha vida profissional em empresa nacional, de capital aberto e capital fechado. Empresa nacional, mas de transcendência do país. Então, multinacionais brasileiras, digamos, né? Eu vou entrar em mais detalhes nisso conforme a conversa for, mas eu passei por vários tipos de transição, né? Transição de empresa multinacional para nacional, transição de país, transição para procurar um novo emprego. Aí eu resolvi, certa época, parar com a vida executiva e fui trabalhar em conselhos, em consultorias e investir em startups. E aí, depois de 3 anos, eu fiz uma coisa menos comum, que eu atravessei a ponte de volta para o mercado corporativo como executivo. Então, transição, eu passei por poucas e boas, e em todas, formal ou informalmente, a Irene sempre esteve presente. Opa! É isso aí. Quando você fala sobre inovação, a gente teve uma conversa com um professor do IMD e, na verdade, e é isso mesmo, o desafio não é um desafio, é que para você, quando você inova, o processo da inovação, ele é um processo que não tem fim. Porque no momento em que você chega ao ponto que você queria, você já está se preparando para a nova invenção, né? Então, é uma coisa contínua. Ótimo, fico agradecida. E para mim, você não sabe que é um prazer poder estar presente nas diversas transições das pessoas, né? Eu vi um filme recentemente, que aliás eu recomendo a todos, que chama-se Viver. Ele foi indicado ao Oscar, é um filme de 2022, e ele fala sobre a importância da gente deixar um legado. É um homem que recebe uma notícia inesperada e ele aí muda a vida dele e ele consegue deixar esse legado. É tocante, apesar de ser denso, é leve e é inspirador. Muito bem. Então agora eu quero ouvir a história de vocês, né? Muito bom. Quem quer começar? Sérgio, agora você começa com a tua história maior, né? Você tem um legado maior, vamos dizer assim. Não, não, uma novela, já não é nem mais uma história, é uma novela. Vou fazer um documentário curto aqui. Muito Mas, bem. as- mas assim, o que eu descobri, né, por todo esse processo, é que para mim o que realmente faz muita diferença na vida é destravar o potencial das pessoas. Então, essa é a mentalidade com que eu pratiquei a minha profissão ao longo desses 42 anos. E eu tenho convicção que todo mundo, em qualquer fase, tem um potencial maior do que ela própria imagina. E quando a gente ajuda a pessoa a destravar esse potencial e esse potencial se tornar realizações, né, o potencial virar execução com sucesso, é porque a gente fez um papel que foi importante para a sociedade. E eu comecei muito jovem, né? Eu comecei com recém-formado em recursos, algumas atividades antes, mas depois que eu me formei, minha primeira atividade em recursos humanos foi na Ford do Brasil e lá eu fiquei 10 anos, num momento muito interessante da Ford, que
os mais longevos se lembram, os outros não, mas a Ford e a Volkswagen, durante alguns A, anos, a Auto formaram, Latina, né? operaram no Brasil dentro de uma única empresa chamada Auto Latina. Foi Eu uma, me em- lembro. foi uma empresa gigante a combinação das duas, com um percentual muito significativo do PIB. Naquela época, a indústria, na década de final de 80, início da década de 90, a indústria automobilística tinha um impacto na economia muito mais direto que tem hoje. Não é à toa que muito da história de presidentes da República, deputados, senadores passam pela indústria automobilística. E eu fui muito feliz lá porque eu tive pessoas muito competentes, tecnicamente competentes, competência e líderes e competências de liderança também. Então, eu fui muito feliz porque eu tive modelos e exemplos de pessoas ah, que foram muito queridas e me apoiaram muito. Então, foram quase 10 anos lá, quando eu fui convidado para uma movimentação e eu fui trabalhar na Kraft Foods, que hoje é a Mondelez. E lá que eu me tornei recursos humanos e me tornei diretor de recursos humanos e eu tinha nada mais, nada menos do que apenas 32 anos de idade. E na época já eram 27 fábricas, uma empresa que faturava um absurdo aqui no Brasil, que tinha marcas como Kibon, como Nabisco, como Lacta. E depois de 10 anos no Brasil, eu fui para o exterior, fiquei na matriz que fica na região de Chicago. Mas o que foi importante durante essa trajetória? Enquanto a Ford foi o quintal, foi a escola, o jardim, e o pré e o ensino médio, onde eu aprendi muita coisa, e a faculdade, com as pessoas que estavam lá, na Craft, hoje Mondelez, eu tive que aprender realmente a fazer as coisas acontecerem, a executar, a ter meu time, a liderar, a fazer transformação, gestão de mudança. E uma empresa que cresceu muito através de aquisições no Brasil, né? Adquiria, então tinha a Kraft Foods que fazia alguma coisa, aí adquiriu uma empresa que chamava Aqui Refresco, depois adquiriu uma empresa que chamava Que Bom, depois adquiriu uma empresa que chamava Lacta, depois adquiriu uma empresa que chamava Nabisco, uma que chamava Royal, Maguari, cresceu muito por aquisições. E eu acho que em todos os momentos de transformação organizacional, o profissional de RH, ele tem uma chance de ou ficar na sombra ou ficar na luz. Ou ele vai correndo atrás, ou ele toma uma posição de protagonista nesse processo de transição. E eu sempre fui encorajado pelas pessoas e sempre tive um time que me ajudou a participar ativamente de todos esses processos, o que faz com que o aprendizado das gente seja muito grande e aprender é o que faz a gente realmente ser feliz. Eu tinha, na época, meu sonho era ir para uma carreira internacional, acabei conseguindo isso. Fui participar da consolidação da Kraft nos Estados Unidos e no mundo, porque eram duas Krafts, uma nos Estados Unidos e outra internacional. Eu fiz parte do time que montou a Kraft Global. Eu morava nos Estados Unidos e, por uma questão familiar, eu precisei voltar para o Brasil. E quando você precisa voltar para o Brasil e você já tinha sido diretor aqui, você estava num cargo até superior lá fora, fica difícil você voltar. Então eu tive que fazer uma transição. E aí a Irene e Turma me ajudaram bastante quando eu voltei para o Brasil, foram fundamentais para eu me readaptar e saber o que eu queria. A pessoal da Craft foi muito legal, né, para entender que essa questão familiar era importante, então me ajudou para a volta para o Brasil, mas eu não tinha mais colocação. E aí eu já comecei, eu quero trabalhar numa empresa nacional, não quero ter matriz atrás de mim dando palpite no que eu faço. Eu quero eu, junto com o meu time, junto com meus pares, eu quero errar, acertar, construir, eu quero ter esse protagonismo, eu quero ter, me autorizar a fazer essas coisas, né? E não só implementar o que a matriz pensa. Em geral pensa bem, mas você tem as realidades do país. Mas o que surgiu para mim na época não foi uma empresa nacional, foi uma quase, que era a Claro, e a Claro era uma empresa, é uma empresa
Isso. mexicana, né? Mas funcionava com muita independência. Eu tinha ficado quase 10 anos na Ford, quase 14 na Kraft Foods, quando uma empresa nacional me convidou para trabalhar. E eu fui seduzido por essa ideia de ser o número um de verdade, realmente ser um C-level, que realmente tem relação direta com o CEO e o conselho. O CEO é CEO, não é presidente de um país, né? Não é presidente de uma região, mas é o representante maior da empresa como um todo. E eu fui seduzido por esse por essa vaidade, né? Meu ego, eu aceitei. E foi meu melhor erro, na verdade, porque eu realmente gostei muito dessa experiência de trabalhar em empresa nacional e com conselho, mas eu fui para uma empresa que na época estava enfrentando uma dificuldade muito grande e o projeto estratégico que tinha não vingou. Então a empresa ia voltar para o modelo antigo de modo de operar, e no modo antigo dela operar, eu falei, não quero isso. Mas por sorte, que é um fator muito importante para a gente crescer na vida, eu encontrei na ponte aérea o presidente da Klabin, uma pessoa comum, um amigo comum nos apresentou, conheci o presidente da Klabin, era meados de dezembro, já clima final de ano, festas, aquelas coisas todas, e ficamos conversando no aeroporto e depois sentamos, coincidentemente, corredor com corredor, assim, né, no avião, viemos conversando. Aí ele falou, poxa, vamos conversar mais, né? E começamos a conversar, e no início de janeiro ele me convidou para ir para a Klabin. Então foi um processo de seleção meio diferente. E aí eu fiquei quase 10 anos na Klabin, uma experiência incrível, de uma empresa que cresceu absurdamente, onde a valorização, uma empresa também longeva, onde a valorização do humano, da sustentabilidade e também de resultados é muito importante. E na Klabin eu consegui exercer um impacto que eu gosto de contar. E além da área de recursos humanos, eu acabei incorporando a área de TI, a área de compras, a área de sustentabilidade, a área de comunicação externa, enfim. Foi um crescimento de escopo bastante grande. E aí eu pensei, bom, tá na hora de. Eu já estava em dois conselhos na época, de um comitê de pessoas da Petrobras e na Oi, bastante relevante. Falei, acho que eu vou nessa vida de conselho, consultor, e fiz um acordo e saí, mas eu estava 2 meses fora, uma empresa me chamou para eu fazer o mesmo que eu tinha feito na Klabin. Eu fui para essa outra empresa, e aí eu vi que, puxa, estava na hora de eu parar mesmo, né? Porque voltar para a vida executiva naquele momento não me animou. Comecei a me sentir insatisfeito com a minha própria escolha. Fiquei o tempo necessário para ajudar a empresa nesse processo, né? E fiquei lá só um ano. Aí eu fui então para a vida de conselho e consultoria e estava há quase 3 anos como nessa outra vida, quando um conselheiro que dividia o conselho comigo numa empresa falou: tem uma posição no grupo DPSP que é a sua cara, eu acho que você deve ir lá entender e ver se participar do processo. Falei, não, eu já deixei essa vida para lá, né? Mas eu fui conhecer. E aí eu falei, por que será que eu estou animado? E comecei a falar, o que está me animando a voltar para essa vida executiva que eu já tinha cumprido, achado que tinha cumprido o meu papel. Faz um ano que eu voltei, e na época o que eu refleti, a Irene me ajudou um pouco, na época, um pouco não, muito, foram três motivos na época, e os três se mostraram procedentes, digamos. Um motivo foi que eu estava com muita saudade de liderar um time e de formar pessoas e desenvolver pessoas. Eu tenho mais de uma dezena de pessoas que hoje são número um de RH que já trabalharam comigo. Então, eles aprenderam com meus acertos e com os meus erros e por isso chegaram lá, né? Então, tem mais de uma dezena, literalmente, em posições de número um de RH aqui no exterior. Tem muita gente que eu tenho esse orgulho.
Tem algumas pessoas que talvez eu não tenha feito tanto bem, mas para essas eu fiz. Então, eu queria novamente ter um time, desenvolver pessoas, que isso acho que é o meu DNA. Sou um RH que pratica muito o que fala no aspecto de liderança, e acho que isso dá uma legitimidade muito grande para o que a gente faz. O outro motivo, e é mais inacreditável, eu queria ter par para brigar, sabe? Eu queria ter par para ter conflito. Eu queria ter, sabe, a pessoa da área comercial, a pessoa da área de operações, a pessoa de logística, a pessoa de finanças, eu queria a pessoa de TI, eu queria ter esses pares para a gente discutir, para a gente entrar em conflito, para a gente discutir estratégia. Eu queria, segunda de manhã, encontrar com eles e falar, e aí, o que que a gente vai fazer agora, né? Então, eu sentia a falta dos pares. Eu acho que isso pode ser alguma questão eh, de fundo terapêutico bem grande, né? Mas eu precisava dos pares para brigar. E o terceiro motivo na época foi, eu gosto de executar, de realizar. Eu acho que você realiza quando você dá conselhos, quando você dá consultoria e você vê as outras pessoas realizando. Mas eu ficava naquela sensação de comentarista de futebol, falando bem ou mal do jogador. E eu falei, não, eu prefiro ser o jogador. Eu prefiro pegar a bola, desculpa a analogia do futebol, mas eu prefiro pegar a bola, pôr no pênalti, bater o pênalti e comentar se o pênalti foi bem ou mal batido. Eu preciso desse frio na barriga de bater o pênalti. Aí eu encarei esse desafio, tá tudo indo muito bem. Minha mulher fala assim que eu nunca trabalhei tanto, né? Com a minha idade, com tanto tempo de serviço. A vantagem é que é pertinho da minha casa. Isso é uma vantagem gigante trabalhar perto de casa. Eu não sabia que era tão bom. Mas eu já estava naquela vida que era muito dono do meu horário, hoje eu não sou dono da minha agenda, amanhã eu vou estar onde alguém me mandou estar, e a gente vai seguindo. Então, eu não sei se era essa a expectativa sua, Irene. Tá, não, é a história para contar mesmo. Depois eu vou fazer algumas perguntas. Vamos ouvir a Rosângela. Daqui a pouco eu volto com vocês para fazer algumas perguntas. Rosângela, querida, Não, nos perfeito. brinde. Vou contar e fazer um resumo também um pouco da história, um pouco mais curta, menos uma trajetória um pouco mais curta, Sérgio, que a sua, né? E que linda, obrigada por compartilhar essa experiência com essa riqueza e com essa emoção que você passou, né? Eu estava ouvindo esses dias um post do Denzel Washington, ele fala que a vida tem três fases, né? A fase de aprender, a fase de conquistar e a fase de retribuir. E eu fiquei com isso, eu falei assim, tem muito a ver com a carreira da gente também, né? A gente tem a fase de aprender, a fase que a gente conquista e tem a fase que depois a gente tem que dar de volta e retribuir. Eu acho que a carreira do C-Level é um pouco sobre isso, né? Eu acho que a gente tem um papel não mais tanto do conquistar, mas mais do retribuir e trazer de volta. Eu acho que principalmente como recursos humanos, eu sempre falo para o pessoal que eu trabalho junto que a gente não é uma profissão, é uma missão, né? A gente tem que ajudar a construir organizações e pessoas que se tornem capazes, autônomas e independentes para que elas possam fazer as escolhas e que as escolhas dela na organização sejam pela organização que a gente está, ou seja, a escolha pela vida dela, delas poderem crescer e ter essa liberdade e ter essa autonomia, né? Eu acho que a minha carreira, eu acho que a carreira vem muito mais do que você ter um cargo, né? Eu acho que claro que no começo a gente vai buscando e vai tendo objetivos, né? E eu tive esse sonho, queria ser gerente, queria ser diretora, queria, né? E depois de um tempo passa a ser muito menos o cargo e você dizer assim, que impacto eu estou trazendo na vida das pessoas? Que impacto eu estou deixando? Qual é a minha luz ou qual é a minha sombra, né? E como isso afeta de fato as pessoas e as organizações por onde a gente passa. E se a gente deixar aquele lugar um pouquinho melhor do que quando a gente entrou, acho que essa é a a grande missão, né? Mas contando a minha trajetória, eu comecei como menor aprendiz, eu fiz a escadinha toda de carreira, né? Então eu fui tudo. Comecei como menor aprendiz, com serviço social, no serviço público, na prefeitura de uma Ah, cidade aqui legal. de Santa Catarina, né? Então eu comecei depois assim, e isso impactou muito, né? A forma, eu acho que a forma como eu vejo a vida, porque você lidar com pessoas em questões de vulnerabilidade extrema, às vezes tão jovem ainda, né? Porque eu era ainda uma menor, vendo pessoas numa situação de condição econômica, social, e psicológica, assim, realmente no limite.
Acho que fez toda a diferença também para eu ir para uma carreira de recursos humanos. Mas depois eu entrei como estagiária na Perdigão, né, dentro da área de RH, e ali eu comecei também toda uma trajetória de 6 anos dentro da Perdigão, passando em diversas áreas, até tornar BP da área comercial, onde eu cuidava a Perdigão e a Batavo, a marca Perdigão e Batavo. Eu vim para São Paulo, saí de Santa Catarina em 2001, nessa época fui para São Paulo, e aí eu fui fazer um curso também de educação corporativa na USP e surgiu uma oportunidade para ir para a Natura, na área de educação corporativa, que na época estava começando, né, esse boom das universidades corporativas e tal. Então também foi um projeto muito especial e para a Natura nessa época em específico da Natura, eu acho que foi um processo de muita aprendizagem. E aí eu trabalhei, fiquei lá um tempo, também passei por várias áreas, na última fui gerente de recursos humanos, cuidando principalmente a área industrial. E aí, nessa época, o meu ex-marido recebeu uma proposta para ir para o Japão, né? Ele falou, e aí, vamos para ter uma experiência internacional? Vamos embora, né? Só que quando você pensa em experiência internacional, você pensa em Estados Unidos, na Europa, né? Não que você vai para o Uhum. Japão, né? Mas vamos para o Japão. Então, meu filho estava com 2 anos nessa época, né? E aí você tem que fazer uma escolha, uma vida, você tinha uma vida executiva, é isso, você não tem agenda todo dia e de repente você tá lá, dona de casa, organizando playdate, né? Tendo que falar inglês, se virar e aprender numa outra cultura, num outro país, se adaptando, trabalhando com ONG, tentando ocupar, achar o tempo e achar um significado num outro lugar que não era tão comum antes, né? Então foi uma experiência fantástica, assim, morar no Japão. Só que a gente foi bem naquela época que aconteceu o terremoto, né? Que acabou atingindo as usinas nucleares de Fukushima. E Fukushima fazia, de certa forma, a parte de alimentação para Tóquio. E a gente morava num bairro que ficavam todas as embaixadas, né? O pessoal de embaixada começou a vazar e ir embora. Ele falou: opa, o que está acontecendo? Então a gente resolveu que era momento de voltar para o Brasil. Voltamos para o Brasil, acabei entrando numa multinacional japonesa, né, por acaso, para cuidar também a operação de RH aqui do Brasil. Fiquei 5 anos aí estruturando a área e trabalhando nessa organização que tinha base em New Jersey, nos Estados Unidos, né? E a gente estava fazendo toda a implementação da parte de recursos humanos aqui. E aí surgiu uma oportunidade para ir para a Aptar Group, aí fazer uma transição de carreira para assumir como diretora da América Latina, né? A Aptar é do segmento de embalagens, de solução de dispensamento, e foi uma empresa que cresceu muito por aquisições. Então, eram várias empresas da Europa, várias empresas dos Estados Unidos, empresas da América do Sul, e foram se unindo e foi criando uma das maiores empresas do segmento de dispensamentos de embalagem. E aí eu assumi como diretora da América Latina, cuidando o México, a Colômbia, a Argentina e o Brasil. E depois a gente fez uma reestruturação, né, dentro da área de recursos humanos, e essas diretorias regionais, né, que a gente tinha, acabaram não existindo, a gente se reorganizou e eu recebi o convite, então, para se tornar vice-presidente global da área de serviços compartilhados e assumir o mundo todo. Então, aí tinha time na China, time na Índia, time na Europa, time nos Estados Unidos, o time no Brasil, e a gente tinha que implantar essa coisa que todo mundo adora, né? Que é serviços compartilhados, né? No mundo inteiro, criando isso em todos os continentes e fazendo esse processo de transformação, de mudança e a própria transformação de todo o processo dentro da organização. Então, foi um projeto, assim, extremamente desafiador. E aí me convidaram nos últimos tempos. A Europa era onde a gente tinha maior centralização de colaboradores, principalmente na França e na Alemanha. Eu acho que seria interessante você viver na França agora, para a gente poder implantar, mas já que a gente tem que fazer esse processo e é o grande continente mais afetado, é a Europa, é importante você estar lá. Então, fiz a mudança para ir para Paris. Nessa época, meu filho estava com tudo certo, escola tinha sido aprovado. Depois de último minuto, ele virou: sabe, mãe, não é muito legal, é bonito lá, mas eu gosto do Brasil, quero ficar no Brasil. Então, tá bom. Aí o padrasto dele, né, graças a Deus, me apoiou. Ele falou: fica tranquila, né? Eu falei: esse é meu sonho, eu gostaria de ir.
e de poder ter essa oportunidade de viver essa experiência de ser uma executiva morando realmente fora do país, né? E eles me apoiaram muito, mas eu fui sozinha, né? Então ele ficou aqui cuidando do meu filho no Brasil e eu fui para essa experiência. Fiquei 2 anos, então, nesse projeto. Essa agenda é uma agenda muito intensa, né? De executivo, de viajar o mundo inteiro, o tempo inteiro, uma pressão muito grande, um investimento, processo de resistência, de mudança desse. E você voltar para casa no final do dia e você não ter ninguém não é um processo fácil, né? Então, uma das lições que eu aprendi também que é a gente tem que viver os sonhos, a gente tem que entender todos esses, mas chega um momento que a gente também precisa entender qual que é o nosso limite, qual é o nosso propósito e qual é aquela balança naquele momento de vida que faz mais sentido. Então, o pessoal fala, nossa, mas você deixou Paris ganhando em euro, né? Morando perto lá da Torre Eiffel para voltar para o Brasil. Mas isso era o que eu queria no sentido de propósito de vida, o que estava me deixando mais feliz. E aí a proposta da Karsten fez todo o sentido de voltar a fazer uma coisa que eu gostava mais, que era cuidar o RH como um todo. Não, né, um pedaço do RH do mundo inteiro, mas eu poder ter essa questão da liderança, da estratégia, do contato de novo diretamente para a gente tomar uma direção e a liderança de pessoas e a gente poder impactar, eu acho que mais fortemente nesse papel. Então, veio nesse momento essa mudança, esse retorno para o Brasil, com essa proposta da Karsten, e aí trabalhando agora nesse momento, então, como CHRO. Eu acho que essa é a grande transição, e eu acho que assim como o Sérgio falou, eu tive a oportunidade, eu tenho uma gratidão e um carinho imenso por todas as empresas que eu passei, porque foram muito diferentes em vários aspectos, né? Seja na sua cultura, na sua forma de operar, mas eu sempre tive grandes líderes e pessoas que apoiaram, que me ajudaram a crescer muito mais do que profissional, muitas vezes como ser humano. E eu acho que é isso que a gente, nessa trajetória, a gente busca deixar um pouco, como que a gente também agora pode ser um pouco dessa pessoa. Mas é isso, tem pessoas que a gente deixa uma marca, espero que a gente deixe mais marcas positivas do que negativas, mas a gente é a gente também nesse processo, tendo coragem de se tornar um ser humano melhor a cada dia e aprendendo com os nossos erros e acertos, né? Que bom. Olha, o Márcio Stupp, acho que falei certo o nome dele, né? Ele diz assim: após 15 anos atuando no grupo RD, saúde, onde pude gerenciar diversas frentes, frequentemente, como BP, jamais imaginaria encontrar uma liderança tão inspiradora e transformadora quanto a Rosângela. E Rosângela, viu? Um pouco mais de um ano realmente nos guiou uma evolução de cultura, gestão de performance, sucessão corporativa e, e todo um ciclo de gestão de pessoas. Aí, deixa eu ver. E todo um ciclo de gestão de pessoas, gestão de performance, sucessão, educação corporativa. Então, na verdade, não foi nenhuma pergunta, aqui um elogio. Então, tive que fazer essa. Um coração para o Márcio aí. É, Obrigado, Marci. é, muito bem. Agora, eu queria, já que vocês dois tiveram uma carreira internacional, sim, fatores as pessoas precisam considerar quando se predispõe a ter uma carreira internacional. E que conselho vocês dariam para quem está pensando nessa carreira internacional? Os dois passaram por essa experiência, né, em momentos distintos, em países. Você morou na Europa também, ou Sérgio? Nos Não, Estados eu Unidos? tive uma experiência nos Estados Unidos de Estados residir, Unidos. né? Trabalhei com o É. mundo todo, com pessoas do meu time espalhadas pelo mundo, mas residi só num lugar. Quem parece que deve entender tudo disso é a Rosângela. Não, mas você pode dar conselho para quem quer uma carreira internacional, porque você também teve, né? É isso É, aí. ela conhece a Europa e conhece o Japão, que o Japão ela também foi, né? É, mas você também foi, então é Olha, só. eu tenho eu tenho uma opinião bem importante para mim, para algumas pessoas. Primeiro, quando você vai para fora, se você tem um espírito de aprendizado, de querer aprender, de querer entender, mesmo se for ruim, é bom.
Você volta com a tua mochila muito melhor do que a mochila que você saiu. Então, é um aprendizado gigante, não só profissional, como pessoal, por causa das questões de cultura, por causa de morar em outra língua. São N fatores que te forçam a você sair bastante do que você está acostumado e fazer algo além do seu habitual, o que faz com que você tenha que crescer ou crescer, e é bastante desafiador. No meu caso, eu saí do Brasil com me achando o cara mais maravilhoso e sensacional do planeta. Me achava assim, olha, sou um cara fantástico, sabe? Não era arrogante, porque não faz parte do meu estilo, mas eu comigo mesmo me achava assim, nossa, eu sou the best, né? Aí cheguei lá e vi que era porcaria nenhuma. Logo vi que uma coisa, quando você constrói uma reputação, ajuda muito o caminho. Aí quando você chega lá fora, sua reputação não conta tanto. Você tem que reconstruir sua reputação. E você tem que reconstruir no ambiente que não é o seu ambiente onde você cresceu e dominou. Então, tem o desafio de construção da reputação, ao mesmo tempo que você tem que aprender. Então, não dá para você contar com o teu passado que te ajuda. Você tem que realmente saber se impor, se posicionar, a coragem de se posicionar. Tem que ainda entender a cultura e como fazer para se posicionar da forma adequada, enfim. Então, essa é a reputação, o aprendizado, e tem todo o entorno de suporte que é fundamental, família, né, que vai e é que fica. Porque você impacta gigantemente na vida de todos os outros. Você vai sair belo e formoso para a sua jornada de trabalho, mas as outras pessoas ou vão estar nesse outro país procurando emprego ou indo para uma nova escola e se expondo a circunstâncias não conhecidas muito mais que você, que foi com uma proteção do emprego, né? Então, vá para aprender, pense com muita firmeza se posicionar de forma adequada, e você precisa de uma rede de apoio muito bem montada. Não dá para ser inconsequente na mudança, ela tem que ser planejada e construída, né? Eu acho que assim, complementando, né, o que o Sérgio trouxe, assim, o que eu poderia dar como sugestão, assim, sempre analise assim, qual que é o propósito, né? Você quer muito essa experiência internacional, por quê, né? O que que você espera tirar dela para que realmente, quando você vá para lá, você aproveite o máximo disso. Coloque os prós e cons, né? Os prós e contras de uma experiência internacional, qual que é a tua família, teu estilo de vida. E a gente, às vezes, por brasileiro, a gente tem uma tendência a ser mais positivo e achar que as coisas vão ser melhores do que a gente vai estar preparado. Então, se prepare para ser um pouco mais desafiador, muitas vezes, do que você tinha planejado no início, né? Mas quando você for, gente, é uma jornada, assim, aproveite a jornada, né? Porque é uma explosão de aprendizagem, é uma explosão de ampliação de visão de mundo, né? E a gente começa a descobrir que a verdade que a gente tem é só a nossa verdade, não é a verdade mais de um monte de gente. E a gente tem que começar realmente, a gente fala sobre entender lentes e hipersignificados de crenças e formas diferentes de ver o mundo, e é isso mesmo, né? Mas quando a gente vai para lá com esse olhar genuíno de você viver a cultura local, acho que você tem que ter um respeito muito grande, porque não é aquela cultura que vai se adaptar a você. É você que tem que estar aberto àquela cultura. Mas eu tinha uma coisa também sempre muito presente comigo, assim, de me adaptar, de viver o melhor, de entender e sobre a perspectiva deles no máximo possível, mas sem perder a minha essência, né? Eu sou brasileira, né? Então, eu não tô no Japão, mas não sou japonesa, tô na França, mas não sou francesa. Então, a minha perspectiva, a minha forma de ver o mundo é também da parte da minha crença de Brasil, e tem coisas do Brasil que eu jamais vou perder minha essência, meu valor.
e saber se posicionar. Eu acho que é isso que o Sérgio colocou, como que a gente cria laços, alianças, e você aprende uma humildade gigante quando você vai internacionalmente, porque você tem que começar a aprender muita coisa realmente do zero. Você tem que saber pedir muita desculpa, porque às vezes você está interpretando as coisas sobre um contexto e uma lente que não é a deles, e isso acaba gerando problemas de comunicação. Então, isso traz muita perspectiva. Eu acho que assim, isso te amplia, te traz tanta possibilidade de você crescer muito mais do que profissionalmente como ser humano, realmente, de você criar e ampliar. Eu acho que criar uma grande coisa que é repertório de vida, né? Então, assim, quando você tem um grande repertório, você consegue hoje lidar com muito mais complexidade, você consegue lidar com diversidade. Eu acho que essa é a riqueza da experiência e é isso que a gente tem que trazer na bagagem. Vai ter momentos muito difíceis, tem momentos alegres, mas o mais importante assim, é o que que eu tirei, o que que eu me tornei com essa experiência e o que isso, né, trouxe para a minha vida. Então, claro que você também não precisa morar fora, né? Tem muitas assim, você pode fazer essa amplitude, assim, conhecendo gente diferente, trabalhando em projetos diferentes, seja curioso, a gente tem que sair um pouco das nossas bolhas, porque nem sempre a gente vai ter experiências de ter uma, uma carreira internacional. Então, você também pode ampliar e ter essa perspectiva. Criando e falando com pessoas diferentes que você não conhece, tá pegando projetos, trabalhando com outras culturas, eu acho que isso também é uma grande forma da gente começar a ampliar um pouco essa perspectiva de mundo, né? É isso aí. E é importante, o Sérgio falou isso no início, que quando a gente vai para uma designação internacional, muitas vezes você chega a um nível que é impossível você retornar para aquela empresa. Então, assim, não tem o retorno para a própria empresa, mas você ganha tanta repertório, né, e tanta experiência que você rapidamente pode passar para outras, mas raramente você consegue voltar para a mesma empresa, né, porque você já está num nível que a empresa já não consegue mais te absorver. Então, essa é o, assim, o desafio de quando você vai para fora e que depois quer voltar, né? Mas com certeza quando volta, volta muito bem, volta para uma outra experiência. Muito bom. Agora, uma curiosidade, a gente está vivendo hoje é, momentos, eu diria assim, eu que já vi de tudo, mesmo jamais vi um período com transformações tão rápidas, né? Tão desafiadores e tão a gente está vendo uma mudança, né, de eixo de poder do mundo, né? Está vendo muitas coisas acontecerem geopoliticamente, o mundo está se rearranjando, e aí as companhias vão ter que se rearranjar também. Como é que vocês veem, em termos de skill, o que que vai ser de skill necessário para a gente poder estar se reinventando e estar pronto para os desafios que vão ocorrer? Começa, Sérgio, você começa? Faça a gentileza. Ah, então vamos lá. Eu acho que essa é uma pergunta de US$ 1 milhão, né, Ireira? Assim, como que a gente vai fazer passar, eu acho que por todos esses processos de transição. Mas eu acho que o grande processo nessas fases, a gente está vivendo cada vez mais incertezas. A gente vive essa começa a ser a rotina. Eu acho que a questão não é nem somente de skills, né? Como que a gente cria todo um repertório. Eu acho que eu gosto muito da palavra repertório, porque É skill, você verdade. tem que ter skill, você tem que ter experiência, né? Skills, ele vai vir. Só se você tiver experiências que te dão oportunidade de transformar seus skills, porque senão você não consegue desenvolver novos skills, e eu acho que esse mundo está pedindo muito a nossa capacidade de como que a gente consegue interpretar as coisas de uma forma mais sistêmica, né? E quando a gente olha, é isso que você falou, a gente tem a geopolítica, a gente tem a econômica, a gente tem a organização, a gente tem a sociedade em transformação. E aí eu gosto de uma frase que a Amy Webb até ela falou assim, como que a gente pega todas essas tendências e o que que é a convergência das tendências para a gente entender efetivamente o que que a gente precisa se adaptar e criar como um significado.
Então, acho que tem esse trabalho da gente fazer essa questão dessa adaptação estratégica que eu falo, que é esse olhar um pouco da inovação, mas é entender esse processo de uma forma mais sistêmica, a gente ter a capacidade de aprender com isso e dessa aprendizagem a gente também saber que a gente tem que fazer o equilíbrio do nosso controle, da nossa inteligência emocional, mental, física e psicológica para a gente poder estar bem dentro desse contexto e poder administrar. E tem uma frase, eu gosto muito do estoicismo, né? E Marco Aurélio falava assim, falava muito do que a gente não controla os acontecimentos, a gente controla a nossa mente, né? Então a gente controla aquilo, a forma como que a gente lida com as situações, como que a gente reage e como que a gente transforma aquele contexto, aquele acontecimento, de fato, num resultado ou numa possibilidade diferente dentro das organizações ou para as pessoas. Então, acho que é muito essa capacidade que a gente tem que estar nesse momento de ressignificação e de transformação de uma sociedade que agora a gente vem vivendo esse processo mais do digital, né? E a gente está falando até um pouquinho sobre a questão do significado do trabalho, o que que significa o trabalho hoje para as pessoas de hoje, daquela sociedade antiga. E tinha até uma frase um podcast que eu assisti do Elon Musk com uma pessoa na Arábia, agora eu não lembro, e ele estava falando que a tecnologia vai ser capaz sim de, de fazer todo e qualquer tipo de trabalho humano no futuro. E que a grande preocupação dele era da onde que as pessoas vão tirar o seu significado, porque hoje grande parte do significado da vida das pessoas vem do trabalho. Então eu fiquei assim, nessa é meio chocante, né? Eu não acredito que ele vai tirar todo o trabalho, mas eu acho que vale a pena para levar a extremos para gente poder gerar uma Já reflexão e tem uma dados que pergunta, né? outros empregos vão ser criados, já tem dados sobre isso. Ele é um pouco Extremista, né? alarmista, mas ele tem uma coisa, né? Desculpe te interromper, mas eu acho que o Elon Musk é um exemplo interessantíssimo. É, ele, ele é um dos poucos seres humanos que usa uma função psicológica que a maioria das pessoas não usa, é a imaginação. Ele, desde garoto, achava que a Terra era pequena, que ele ia colocar algo no espaço. Vocês verem o poder da mente. Então, ele é um exemplo nesse sentido. Tem outras coisas que a gente pode até não concordar, tudo mais, mas então ele é um pouco alarmista. Mas eu fico preocupada quando ele fala um negócio desse, porque ele usa a imaginação. Mas já tem dados, né, que mostram que vão ter outros trabalhos, né, que vão sendo criados, né? É lógico que nós vamos ter uma revolução, mas assim como teve a revolução industrial, agora a gente vai ter uma revolução mais rápida, né, mais potente, mas já tem, quer dizer, as coisas vão se encaminhar. É, mas é isso, a gente vai ter que. E aí eu acho que, só complemento, acho que uma das coisas é, dentro desse contexto, o poder da influência que a gente tem. Esse vai ser como é que eu me vocalizo e como é que eu realmente tenho influência dentro do ecossistema que eu estou inserido. Eu acho que esse é que vai ser um fator disso, e para mim, né, na minha opinião. Sérgio, tirei a sua fala, desculpe. Não, eu fico aqui te ouvindo o tempo que for. Obrigada, querido. Acho que a resposta da Rosângela foi cheia de insights e coisas para a gente refletir e pensar. Foi muito bacana a sua resposta, Rosângela. E eu acho que se a gente vai para uma linha de capacidade de influência, persuasão, comunicação, inteligência emocional, mas eu resumo isso da seguinte maneira. Uma coisa é a visão sistêmica que a gente precisa ter. A Rosângela falou isso de uma outra maneira. Você precisa entender a interdependência do todo, né? Seja geopoliticamente, seja a gente na sociedade, seja a gente nas empresas, seja no nosso trabalho. Quando a gente fala de saúde, o que é saúde em primeiro lugar? Como a gente define saúde, né? E se eu pego um exemplo do organismo humano, a gente está saudável quando todos os órgãos estão funcionando interdependentemente em homeostase.
Se um órgão dá de escapar e querer funcionar independentemente, é câncer e a gente morre. Então a interdependência, ela é sentida no corpo humano. Um exemplo mais simples. Se entrar um espinho no meu dedão do pé, isso vai fazer com que todo o meu organismo busque a homeostase e jogar para fora esse espinho, né? E isso me salva, me deixa saudável. E o que que é que acontece para o espinho lá no pé chegar no meu cérebro, meus hormônios e sei lá, e tudo funcionar em função de me manter saudável? É a comunicação, é a fluidez da comunicação, ou o famoso feedback, né? É nesse sentido. Então, se tiver comunicação fluida, eu consigo fazer com que a interdependência opere perfeitamente e eu seja saudável. Isso serve para a gente pensar na nossa empresa, serve para a gente pensar na nossa participação em times, serve para a gente pensar geopoliticamente. Enquanto eu não entender que o que acontece aqui impacta em todo o resto das pessoas e em todas as outras sociedades, se a gente não perceber essa interdependência e continuar todo mundo querendo ser independente, a gente vai morrer. A gente não é saudável. Então a gente precisa entender o todo, é uma visão do todo, e como o todo se interrelaciona, como se conectam as partes. E a conexão é fundamental, né? E a conexão é que realmente faz com que uma empresa com alta conexão vai buscar altos resultados e ter alta performance, e por aí vai uma linha de raciocínio. Então, a visão sistêmica. E tem uma outra visão que é mais difícil, que é a psicodinâmica. Porque não são apenas órgãos funcionando de acordo com uma lógica predada, mas são mentes humanas com seus traumas e desejos e sonhos e frustrações que estão agindo de forma interdependente. Então faz com que a visão sistêmica, para entender a relação das pessoas, seja insuficiente, porque a gente tem um inconsciente incontrolável que quanto mais estoico eu for, mais eu consigo discipliná-lo, mas se eu não tiver visão psicodinâmica junto com a visão sistêmica, eu não vou conseguir influenciar, não vou conseguir refletir, não vou conseguir impactar. Então, eu vejo que se a gente conseguir desenvolver a visão sistêmica e a visão psicodinâmica, que pressupõe muita inteligência emocional, muito conhecimento de muitas coisas, muita filosofia, muita educação, a gente passa a ser muito inútil no próximo mundo, no, que já está aqui, Já está aqui, já está acontecendo. já está acontecendo. Então, tentando resumir um assunto que eu acho bem apaixonante, mas difícil de dissertar assim, é isso, a visão sistêmica e psicodinâmica, da dinâmica da relação entre as mentes das pessoas, cheia das É, suas complicações. essa interdependência é muito interessante. Realmente, a gente tem o efeito borboleta, né? Que, como é que uma borboletinha pousando no negócio pode afetar tudo, né? Hoje a gente viu aquele horror que está acontecendo no Nepal, né? Com ninguém sabe. Eu não sei se já descobriram se foi por causa do terremoto, se foi por causa da geleira que causou o terremoto, uma catástrofe. Mas é isso, e nós estamos todos Interligados. interligados. Muito bem, gente. Você viu que aqui passa rápido, né? Quando a gente vê, já está na hora da gente terminar. E eu queria, então, pedir para a Rosângela e para o Sérgio, a gente tem mais uns 2 minutos, mas para vocês poderem deixar a última mensagem para eles, tá? Pode ir, Sérgio, ficar. Acho que para todo mundo que está assistindo a gente agora e vai ver a gente depois, eu acho que a gente tem que acreditar no nosso potencial, a gente tem que saber que o nosso potencial é maior do que a gente pensa que é, e que se a gente consegue, de alguma maneira, com o apoio de alguém, ou de boas experiências, destravar esse potencial, a gente pode, não só crescer profissionalmente, mas também crescer pessoalmente e impactar, por causa da interdependência, muita gente e muitas coisas que acontecem no mundo. E está pronto para o que vier pela frente. É isso. Bem, Rosângela, querida. Não, acho que a mensagem final, acho que o Sérgio falou perfeitamente. Eu acho que assim, construa uma carreira que você consegue olhar para ela e sentir orgulho de quem você foi como pessoa, mais do que como só profissional. Eu acho que se eu posso deixar isso, eu acho que a única missão que a gente tem em toda a trajetória da vida é a gente buscar ser
melhor, um pouco melhor a cada dia. E se a gente conseguir ser um pouco melhor, a gente constrói organizações melhores, sociedades melhores, cada um fazendo a sua parte. Então, que cada um possa fazer a sua parte e curta a jornada, aprendendo, se divertindo e entendendo que problemas são bons porque fazem com que a gente evolua. Então, aproveite a diversidade, a complexidade das coisas que a vida traz para a gente, porque vai trazer flores, mas vai trazer pedras, e disso a gente transforma num próximo step, num próximo caminho para a nossa construção aí como profissionais e como seres humanos. Então, é essa a Ah, mensagem. ótimo, perfeito. E ouvindo vocês falarem sobre isso tudo, é, para a gente poder, além da gente se apossar, né, do nosso interior e das nossas fortalezas, de tudo que a gente tem, até das nossas vulnerabilidades, é importante, gente, que durante essa trajetória, como nós somos interdependentes, que a gente construa uma rede de relacionamento que seja capaz de nos suportar nessa nossa jornada, porque o meu desenvolvimento gera o desenvolvimento do outro. E se eu construo essa rede, com certeza eu vou ter suporte para o resto da vida. Então, eu quero agradecer a vocês, tanto Sérgio quanto Rosângela, e agradecer a vocês que participaram e aqueles que vão nos assistir também. Desejo a todos uma ótima noite e até o nosso próximo ICO Series. Um beijo a todos, tá? Tchau. Tchau, muito obrigado. Tchau, tchau. Nada, Obrigada a tchau. todos. Tchau.